Sabe, o que um técnico faz quando uma máquina que vale uma fortuna simplesmente para? Hoje, a gente vai mergulhar numa investigação eletrônica, um verdadeiro trabalho de detetive para salvar o que é basicamente um cérebro industrial. Pois é exatamente essa a pergunta. E olha, não estamos falando de um computador qualquer, não. Estamos falando do cérebro eletrônico que comanda máquinas gigantescas, caríssimas, da indústria pesada. Então, vamos conhecer o nosso paciente. É uma CPU industrial, o verdadeiro coração de uma linha de produção inteira. E quando ela para, absolutamente tudo para junto com ela. Bom, o equipamento é esse aqui. Engenharia alemã, de altíssimo custo, que de uma hora para outra apagou. Para o cliente, a gente sabe, cada minuto com a produção parada é um prejuízo enorme. E comprar uma nova custaria uma fortuna. A pressão para consertar a total. E como toda boa investigação, tudo começou com a primeira pista, um som bem misterioso. Ao ligar a placa, nada. Nenhum sinal de vida, a não ser por um bip agudo contínuo. Para um ouvido treinado, esse som é quase um pedido de socorro, e ele geralmente aponta para um lugar bem específico. A experiência do técnico logo apontou para um suspeito principal, claro. Esse tipo de alerta sonoro, em 99% dos casos, quer dizer uma coisa: problema na memória RAM. Parecia que ia ser um caso simples de resolver. Só que aqui, a história tem a sua primeira grande reviravolta. O técnico testou a memória original, testou um pente novinho em folha, e o resultado, o mesmo bip irritante. A pista que parecia óbvia não levou a lugar nenhum. Bom, se não era a memória, o buraco era bem mais embaixo. Era hora de pegar a lupa, sabe? Inspecionar cada milímetro da placa para encontrar os verdadeiros culpados. A pergunta agora era outra. A falha, pelo visto, não era uma coisa só. Era mais como um efeito dominó, uma cascata de problemas que precisavam ser desvendados, um por um, na ordem certa. E a investigação revelou não um, mas 3 culpados. Uma oxidação quase invisível a olho nu, um curto-circuito escondido e até um erro de uma manutenção antiga. O pior é que cada falha escondia a próxima. Era uma armadilha perfeita para o diagnóstico. O primeiro culpado era praticamente invisível. Pensa nisso como se fosse uma ferrugem nos trilhos de um trem, sabe? Por menor que seja, ela já impedia completamente a comunicação entre a memória e a placa. E era isso que causava o tal do bip. Depois, um curto-circuito. É como se numa grande avenida a energia de repente fosse desviada para uma rua sem saída. O resultado? Um apagão geral em vários componentes essenciais do sistema. E essa frase do técnico revela o terceiro problema. E soa quase como a descrição da cena de um crime. A pasta térmica, que é crucial para resfriar o processador, era de péssima qualidade e ainda por cima mal aplicada. Basicamente, o cérebro da máquina estava fritando. Ok, com todos os culpados identificados, a fase de diagnóstico termina. Agora começa a delicada operação para consertar cada um desses problemas. A solução para o superaquecimento começou aqui, ó. Aquela pasta branca barata foi trocada por um composto de alta performance. Isso garante que o processador trabalhe na temperatura certinha, um detalhe que, no fim das contas, faz toda a diferença para a vida útil do equipamento. A cirurgia eletrônica foi bem complexa. Primeiro, a troca de capacitores minúsculos para eliminar o curto. Depois, um trabalho super delicado de dessoldagem para trocar o slot inteiro da memória que estava danificado. E, por fim, a aplicação precisa da nova pasta térmica. Cada etapa aqui exige mão firme e muito, muito conhecimento. E agora, chegamos ao momento da verdade. Depois de toda essa investigação, de todo esse trabalho minucioso, será que essa operação complexa foi um sucesso? O primeiro sinal de esperança? O silêncio. A ausência daquele bip contínuo significava que o problema principal, o da memória, tinha sido resolvido. Mas e o resto? Será que o cérebro já estava funcionando 100%? E a tensão aumenta. A placa começa a inicializar, a buscar uma conexão com a rede. Esse é o teste final. O cérebro não precisa só acordar, ele precisa também se comunicar. E aí está o clímax da história. A placa não só ligou, como se conectou à rede e conseguiu um endereço de IP. Isso confirma, o cérebro eletrônico está totalmente funcional e pronto para voltar ao trabalho. E o resultado final é este: uma peça de equipamento caríssima, que muita gente já teria jogado no lixo, foi salva. Tudo por causa de um diagnóstico profundo e um reparo de altíssima precisão.
Este caso aqui vai muito além de um simples conserto, né? Ele nos faz questionar a nossa relação com a tecnologia, mostra o valor imenso da habilidade, da persistência e um mundo que, na maioria das vezes, prefere substituir a reparar. A pergunta que fica é: o que mais a gente está perdendo ao simplesmente descartar aquilo que parece complexo demais?